Olá, meu nome é Júlia Feminella, sou aluna do curso de Psicologia e bolsista de Iniciação Científica da FAPDF. Sou orientada pela professora Rosana Tristão, da Faculdade de Medicina, e meu tema de pesquisa é a avaliação computadorizada da memória visoespacial de crianças e adolescentes com síndrome de Down. A síndrome de Down é um distúrbio genético causado pela presença de um terceiro cromossomo no par 21 e que pode acarretar uma série de comprometimentos no neurodesenvolvimento, tanto neurológicos como de processamento sensorial e nas funções cognitivas, que incluem atenção, funções executivas e memória, que é o tópico central desse trabalho. Para além da classificação da memória quanto à duração, curto, longo prazo, também é relevante aqui a classificação quanto ao tipo de estímulo a ser recordado. Alguns estudos têm sinalizado que pessoas com síndrome de Down têm um desempenho melhor em tarefas de memória visoespacial, ou seja, de recordação de imagens, do que em tarefas de memória verbal, que envolve recordação de palavras. Mas ainda há divergências sobre o assunto e, principalmente, vale ressaltar que existem poucos estudos referentes à população com Down brasileira. Então, nossos objetivos foram descrever o desempenho de indivíduos com síndrome de Down nas tarefas de memória visoespacial do Cantab, uma bateria de testes neuropsicológicos inteiramente digital, que foi aplicada via iPad, e comparar o desempenho dos nossos participantes com os resultados das amostras com síndrome de Down e de desenvolvimento típico de um estudo romeno. Para isso, nós utilizamos entrevistas clínicas e sociodemográficas com os responsáveis, testes de raciocínio matricial e códigos, da bateria VISC-4, e usamos 6 testes do Cantab, um de velocidade e precisão psicomotoras, e os outros que medem diferentes tipos de memória, memória de trabalho, curto prazo e longo prazo. Nossa amostra foi composta de 21 participantes com síndrome de Down, 13 homens e 8 mulheres, com idade entre 9 e 44 anos. Os dados de todas as variáveis foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. As que tiveram distribuição normal passaram por análises paramétricas, como o teste T e ANOVAs, e os dados que não tiveram distribuição normal passaram por análises não paramétricas, como o teste Wilcoxon e a ANOVA de Friedman. Além disso, utilizamos a correlação tal de Kendall. Quanto às variáveis clínicas, nós não encontramos nenhum efeito de idade, gênero, escolaridade ou presença de cardiopatia sobre o resultado dos testes, mas encontramos um efeito do número de semanas gestacionais sobre o desempenho em testes de memória de trabalho. Quanto menor o número de semanas gestacionais, pior seria o desempenho. No que se refere às correlações, nós encontramos correlações positivas moderadas a fortes entre o desempenho no teste de códigos e proporção de acertos em tarefas de memória de curto prazo e memória de trabalho. No caso dos testes de raciocínio matricial, nós verificamos correlações positivas moderadas com a taxa de acertos em tarefas de memória de curto prazo. Considerando as variáveis clínicas, é interessante observar que o peso ao nascer apresentou correlações negativas moderadas com a proporção de acertos em múltiplas tarefas. Quando nós comparamos o desempenho da nossa amostra com ambas as amostras do estudo romeno, tanto com síndrome de Down quanto a de desenvolvimento típico, podemos notar que não houve diferença significativa nas habilidades psicomotoras e também em uma das tarefas de memória de trabalho. Mas, em 3 tarefas, todas de memória de curto prazo, a nossa amostra teve um desempenho pior do que ambos os grupos romenos. Entretanto, em uma das tarefas de memória de trabalho, nossa amostra teve um desempenho melhor do que tanto o grupo com síndrome de Down quanto o grupo de desenvolvimento típico do estudo de Viso-Petra. Uma correlação entre o desempenho nos testes do Cantab, códigos e raciocínio matricial era algo esperado, por serem tarefas que envolvem aspectos visomotores e visoespaciais. Portanto, apesar de se mostrarem adequadas para mensurar esse tipo de memória, eles não compreendem outros tipos de memória, como a verbal, e não poderiam ser usadas de forma isolada numa avaliação completa. Quanto a variáveis clínicas relevantes, o menor número de semanas gestacionais sinaliza um nascimento prematuro, em que a criança costuma nascer com menor peso, e ambas essas variáveis parecem estar relacionadas com o desempenho no Cantab. Esses dados vão de encontro a estudos que têm apontado que prematuridade é um fator de risco para comprometimento cognitivo, em especial funções executivas. Esse estudo é somente a primeira parte da nossa pesquisa, que ainda vai comparar esses dados com o de um grupo controle e
um grupo de crianças nascidas prematuras. Muito obrigada pela atenção.